Só? Começou. E aí, gente, vamos falar sobre escovação. Não quero assustar vocês, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre saúde oral dos cães. A gente pode falar um pouco dos gatos também. E já logo de cara, eu falei de escovação, né? E sei que a maioria de vocês tem preguiça, não escovam, não gostam. E aí eu vou falar de determinadas alternativas, ou o que a gente pode fazer quando a preguiça ganha e a gente não faz o que a gente deveria fazer, que é escovar os dentes dos nossos pets. Tá? Quase ninguém, infelizmente, muito poucas pessoas escovam de fato. Algumas falam que escovam e não é verdade. Outras já assumem que não escovam. Umas escovem uma vez ou outra, né? E quem tem gatinho, aí então não escova mesmo, e muitas vezes porque o gatinho acaba odiando a escovação, né? Os cachorros muitas vezes eles mastigam toda a escova, então eu mesmo já passei por muitas escovas, eu pego às vezes escovas velhas minhas, porque eu sei que eles vão lá, vão mastigar e muitas vezes destrói, tá? Então hoje a gente vai falar sobre saúde oral. Então, a saúde ligada à boca, e por incrível que pareça, acaba refletindo na saúde do organismo como um todo, tá? Então, bem-vindos a mais uma live com Bartolux, Trupinix, Miazinha, né, Mia? Bruno, Ellen e Di, atrás das câmeras. Di, você consegue dar um fuf? Mostrar aí. Então sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live que é patrocinada, tem o apoio da Pets, e no final a gente vai, como sempre, quem participar da live, quem ajudar as outras pessoas respondendo perguntas, participando, vai ganhar um kit muito especial com vários produtos. Todos esses produtos estão à venda na Pets, mas a pessoa que participar e que for aqui selecionada, que a gente vê que participou mais, vai ganhar, sem custo nenhum, vai chegar aí na sua casa, um Bravecto, tá? Que é um medicamento que eu uso com os meus dogs e cats, tá? Já há bastante tempo, eu gosto muito. Kong, que também é um brinquedo super internacional, o mundo inteiro recomenda esse brinquedo, eu uso e tenho dentro da minha geladeira, né? A Excalibur, que infelizmente o nosso país tem vários lugares que está cheio de leishmaniose, mosquitos transmitindo uma doença que é uma zoonose, que a gente inclusive pode pegar, mas os cães pegam com uma facilidade muito grande, tá? Tem lugares que grande parte da população dos cães tem leishmaniose, então dependendo de onde a gente viajar, a gente tem que tomar um cuidado. Ossinho e petiscos, tá? Então, e a caminha também. Então, tudo isso pro sortudo não, aí pro dedicado que participar, que responder as perguntas, que ajudar as outras pessoas, tudo isso para vocês aproveitarem ao máximo aí a live e quem sabe cuidar melhor da boca dos pets de vocês. E se não cuidar, se não escovar, saber o que fazer quando procurar um médico veterinário. A gente vai ter, inclusive, vamos falar com uma médica veterinária, Mariana, que já limpou algumas vezes, ou várias vezes, o dente do Bartô e da Estopinha. E me deu a chance também de, com os meus cachorros, de ter a experiência aí de um veterinário odonto, então eu também pude limpar um pouquinho os dentes dos cachorros e dar um aperto no coração. Uma coisa é a gente estar limpando o dente dos cachorros das outras pessoas e outra coisa é o nosso bichinho que está lá anestesiado, com um tubo, né, saindo da boca, o bicho desacordado e você lá limpando, né, dá uma atenção. Então eu também quero conversar com vocês um pouquinho sobre o medo que as pessoas têm da anestesia, né, dos procedimentos, e quando o veterinário fala, olha, vai ter que arrancar o dente. Não, tá, eles arrancaram vários dentes, tá, do Bartô e da Estopinha, e a Mariana vai se justificar
Por que que arrancaram os dentes dos meus filhotinhos, tá? Ainda tem muitos dentes, mas de vez em quando tem que fazer isso, tá? Ellen, como que tá aí? Por Tem enquanto gente a assistindo a galera... gente? Tem bastante gente, ó. Galera tá mandando coração, joia. Obrigado pelos coraçõezinhos, é sempre gostoso ter esse feedback de vocês. Estão mandando boa noite, estão falando aqui sobre os brindes, quero ganhar um Kong. Tem gente aqui, ó, já ansiosa. Eu quero ver quem quer ganhar pasta de dente e escova de dente de cachorro, que tá assim, e depois mais ainda quem é que vai manter a escovação ao longo da vida do cão. E do gato, então, nem se fala. E aí tem gente aqui, ó, você mostrou todo mundo, aí aqui, ó, a Cristiane falou, tô assistindo com meus 3 cachorros e 7 gatos. Eita, eita. Aí escovar o dente de todo mundo é super complicado. E vou falar, eu conheço um monte de médico veterinário, inclusive eu sou um, né? Sou zootecnista e médico veterinário, que não escova os dentes com a frequência, os dentes deles, com a frequência que a gente deveria. Tá? E aí, vamos lá, vale a pena? Vamos confirmar isso também com a Mariana. Vale a pena se a gente não escova todo dia, né, uma vez por semana? O que acontece com o dentinho deles e como que isso pode prejudicar? Você me falou alguma coisa, Ellen, não sei se foi você ou a Samantha, de que algumas pessoas falaram, não, a gente escova o dente dos cachorros só por causa do hálito, pra gente não se incomodar, né? Foi a Samantha, a gente recebeu isso na caixinha de perguntas que a gente postou essa semana. Então vamos lá ver as perguntas. E aí, já respondendo, gente, não é só porque nos incomoda. A saúde deles acaba sendo afetada pela saúde oral da boca deles, tá? Mais do que a gente gostaria que acontecesse, porque, como vocês vão ver aí nos dados, peguei alguns dados internacionais, que os cães até 3 anos de idade, 80%, desenvolvem problemas de saúde oral, então que tem doença oral, tá? Ou seja, se o seu cachorro tem mais de 3 anos ou mais, ele tem 80% de chance, segundo essa pesquisa, de já ter uma doença oral. Ou seja, muito, tá? Vamos... não, podemos ir para as perguntinhas, depois a gente vai para lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente recebeu um monte de perguntas, eu vou passar só algumas, né? Que tipo de pasta? Pode ser infantil ou tem que ser para pet mesmo? Tá? Na dúvida, a gente sempre vai para pet mesmo. De maneira geral, infantil é menos grave porque já se considera que a criança pode engolir a pasta. E aí não pode ter componentes, né? Por exemplo, flúor. O flúor que muitas pastas vão ter, a gente não deve ficar engolindo, porque já tem flúor na água, e flúor em excesso não faz bem, tá? Então, na dúvida, sempre vá para produtos para cachorro, tá? Produtos para veterinário. Outra coisa que acontece, infantil às vezes tem tutti-frutti, menta, coisa que criança às vezes gosta. De cachorro, sabe do que são as pastas, muitas vezes? Peixe, carne, frango, tá? Então tem que ser alguma coisa que o pet goste. Então, às vezes, a pessoa até pensa no cheirinho para ela. Você tem que pensar no gosto do pet, que já é complicado de escovar o dente. Se ele não tá afim de escovar, não gosta da pasta, é pior ainda. Meu nick tá tudo pendurado aqui. Podem me avisar, viu? Se eu estiver aqui com as tetinhas aparecendo. Aqui, ó. Os produtos em spray e para colocar na água ajudam, né? Então tem enzimas, tem várias coisas que eles falam, olha, esse é o pó milagroso, põe na água do cachorro, isso aqui passa na boca deles. Estudando os trabalhos, infelizmente tem vários produtos que fazem mal ao longo prazo. Pode até às vezes reduzir alguma coisa, mas podem fazer mal pro organismo como um todo. Então, assim, tem que ver estudo, tem que confiar, né? Tem que confiar na marca que está recomendando. Então não vai lá, isso aqui você coloca e cai as placas do dente sozinho, tudo mais. Tá bom, mas o que faz com o resto do organismo do cachorro? Né? A gente tem que pensar num todo. Pegar mais alguma coisa. Como que eu faço para que ele aceite a escovação? Né? A minha bebê não deixa eu escovar. Né? Agora piorou de novo. Tem algum produto que ajuda a evitar a formação de tártaro, né, que é o cálculo no dente, que as bactérias vão lá e vão fazendo aquelas placas amarelas, né, que vai ficando bem feia. Nunca consegui direito.
Meu cachorro está com os dentes bem escuros e a gengiva vermelha. Então é bem capaz que esse cachorro já esteja mesmo, né, com doenças e é uma infecção na boca. Essa infecção na boca, ela vai, entre outras coisas, causar desconforto, dor, bafo e prejudicar alguns órgãos, como coração, rim, fígado. Né? É infecção mesmo, ali os micro-organismos estão se multiplicando de um jeito que não deveriam. Né? Eu particularmente acho desnecessário, na minha ignorância, é claro, né? Elisana, é muito legal quando a gente assume nossa falta de conhecimento, né? Então, não é desnecessário, embora a maioria das pessoas não faça, não é, e como vocês vão ver na live, tá? Que mais que você acha? Como segurar a boca do pet para não morder? Então a gente tá lá, eles vão, né, alguns cães vão morder. Bom, escovo todos os dias, 2 vezes por dia. Queria saber se escovo da forma certa. Val Almeida. Meu Deus, Val. Essa Val merece kits e tal. E olha, que maravilha. 2 vezes por dia. É excesso? É exagero? Não é. Não é. 2 vezes por dia não é exagero. Aliás, pelos dados que eu vi e pelos estudos recentes que eu fiz, seria o certo. 2 vezes ao dia, tá? Vamos confirmar com a Mariana se tem alguma notícia nova, mas o que acontece? As bactérias, elas vão formando uma espécie de filme em cima do dente, e aí elas vão se organizando de uma determinada forma que depois de 24 horas não sai tão fácil. Então, se você escovar 2 vezes por dia, nunca vai dar 24 horas. Uma vez por dia, pode ser que um dia fiz 8, então você daria menos chance para as bactérias se organizarem e fica mais fácil de você ficar removendo, tá? Foi isso que eu li nos estudos. E, então, 2 vezes por dia seria o ideal, tá? Mesmo que o cachorro coma 3, 4 vezes por dia, 2 vezes por dia seria o recomendado. Poderia mais vezes? Provavelmente poderia mais. Menos? 1 vez por dia? Mínimo. 1 vez por semana? Melhor do que nada. 1 vez a cada 2 semanas? Tá chegando perto do nada, mas talvez ainda seja melhor, tá? Vamos lá, o que você escova? Eu queria ver aqui que o pessoal respondesse. Olha, uma chance aí de participar. Se você escova o dente do seu pet. A gente perguntou isso no Instagram, a gente recebeu um monte de respostas. Quero agradecer todo mundo que respondeu, porque a gente tem um termômetro, né, do que as pessoas estão fazendo. Sim, 28%. E esse sim a gente tem que lembrar, é mais ou menos 1/3, cada 3, uma escova, e a maioria dessas pessoas não escovam, como a gente viu a Val, 2 vezes por dia. A maioria vai escovar, eu escovo quando ele tá com bafo, escovo quando ele come cocô, escovo quando vai ter festa em casa, ou quando eu tô com tempo. Mas a maioria assumiu e diz que não escova. Esse dado aqui, também pelos meus estudos, mostrou que a gente está em linha com o resto do mundo, tá? Nossos dados mostraram aí que só 1/3 e 2/3, ou seja, mais de 70%, não escovam nunca, tá? Isso também acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Ó, o pessoal aqui tá comentando. Eu quase não escovo. Não escovo. Eu escovo à noite. O meu nunca deixou. Eu nunca escovei. Aí, ó, a Mari e Rubi. Eu escovo todos os dias. Ó, temos mais uma aqui, ó. Que escova todos os dias. Olha que legal. Muito bacana. Bom, vamos lá. Que mais? Te perguntou mais coisa? Você tem preguiça? 70% tem preguiça. E por que 70% tem preguiça? Provavelmente é dos que escovam, né? E quem não tem preguiça também não escova, aí não tem... Bom, se você não escova, pode ser por preguiça, né? Todo mundo gostaria que tivesse uma forma mais fácil, né? 3% não quer sofrer escovando o dente. Eu também fiquei com curiosidade de conversar com essas pessoas, né? Eu quero uma coisa mais fácil para fazer, tá? E tem algumas coisas que eu vou falar para vocês que ajuda sim, e é muito mais fácil do que escovar. Substitui? Não. Ajuda? Sim, tá? Aqui sou eu escovando
dente da estopinha, ela vai mordendo a escova, né, tentando comer a pasta, enquanto eu tento lá fazer alguma coisa, tá? E sobre a limpeza do cálculo, né, do tártaro, você tem medo de fazer no seu cão? Isso aqui é porque essa limpeza, normalmente a pessoa associa a levar para o médico veterinário e aí ele fala que ele vai fazer uma anestesia para fazer isso. Então precisa ou não dessa anestesia? A gente pode conversar sobre isso. E as pessoas ficam com medo. A anestesia é perigoso? Não, o que acontece? Meu cachorro pode morrer? Vou fazer uma limpeza do dente e ele morre? Né? O fato é que quase 80% das pessoas têm medo de fazer essa limpeza, né? Essa limpeza no cão. Isso porque a gente não deixou explícito aqui que seria sobre anestesia, né? Vamos lá, eu limpando os dentinhos da estopinha, os dentes da frente. Antes tem... Essa é a última. Essa já foi a última. Ah, tá bom. Então, a galera tem preguiça, a galera tem medo e a galera não escova os dentes dos pets. Raro algumas exceções, né? A gente achou 2 pessoas, olha. Sim. Ó, aqui tem mais 2. Mais 2? A Ana comentou assim, ó. Eu escovava todos os dias e em casa me chamam de louca até hoje. Então, o pessoal acha que quem escova o dente dos cães é doido, né? Tem muita gente que acha isso. E não é. Não é. Não. A Rosane também, ó. Escovo desde filhote com a escovinha de pôr no dedo para massagear. Ah, que legal. A gente tem aqui, não sei se eu tenho aqui, mas dá pra gente escovar com uma ponteirinha. Cuidado que tem cachorro que morde a ponta do dedo, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Pera aí, Dick, tem toda a minha bagunça aqui. Tcharam. Aqui, olha. Então a gente vai lá e esfrega onde a gente conseguir, né? Né? Cuidado que dependendo do cachorro, não tô nem falando dos agressivos, dos que estão querendo morder mesmo a escova, às vezes você pode tomar uma mordidinha, tá? A maioria dos cachorros acaba não nos mordendo quando ele percebe que é a nossa mão que tá lá dentro, tá? Eu também uso, às vezes, a elétrica, tá? Eu acho que ajuda, mas aí precisa de um condicionamento ainda maior, né? Eu uso em mim também, a elétrica. A mesma? Não a mesma. Boa pergunta, boa pergunta. Ale, acho que a gente podia já passar para os nossos tópicos da lousa e Vamos. começar a falar um pouquinho aí sobre os riscos das doenças que podem dar aí na boca. Periodontais. Então, vamos lá, né? E aí você me avisa quando a gente vai falar com a Mariana, né? Para tirar mais dúvidas, que aí é uma especialista em dentes de pets. Então ela vai poder confirmar, ela vai poder tirar mais algumas dúvidas e vamos anotando. Mas vamos lá então, primeiro. A gente já vai falar então com a Mariana? Você que sabe, se já quiser falar, já podemos falar. Ah, tá bom, mas o que você tinha sugerido? Pra gente falar um pouquinho sobre riscos das doenças, e aí ela fala sobre limpeza profissional. Ah, tá ótimo. Então vamos lá. Quais são os problemas, né? Os riscos e doenças? Quando a gente não presta atenção na boca do cachorro, o que vai acontecendo? As bactérias, primeiro que dificilmente vai ter cárie, tá? Mas em compensação, o cálculo, né? o tártaro, ele vai se juntar com muita facilidade. É tão quase certo que o cachorro vai ter isso, que algumas pessoas olham baseado ali, os dentes branquinhos, limpinhos, normalmente falam, ele é novinho, né? Por quê? Porque ainda não teve tempo de juntar um monte. Mas não deveria ser assim, né? Os cachorros deveriam estar com o dente limpinho. E quais são os riscos? O que pode acontecer? Então a gente vai ter problema ali de gengivite, né? Então as bactérias ali vão começar a irritar, inflamar a gengiva. A gente pode ter problemas ligados ao bafo, pode dar dor, desconforto no cachorro, pode começar a atacar os tecidos ligados ao dente, tá? Então aí tem osso, tem pedaços do dente que começam a ser acometidos mesmo pelas bactérias, e ali vira uma fonte
de infecção na boca. Então, aquilo lá está infeccionado. Então, além da dor, desconforto, e o cachorro não pode falar nada, né? Alguns cachorros, às vezes, tentam mexer, ou a gente percebe quando eles mordem, eles estão sentindo alguma dor. A gente já percebeu no nosso adestramento, né, da Cão Cidadão, a gente faz massagem nos cães, e muitas vezes a gente faz massagem até dentro da boca e percebe que o cachorro tem uma determinada dor em um determinado dente ali. Então, só isso, por si só, já seria muito grave. Mas o que acontece também? A parte que está infeccionada, ela é vascularizada, ou seja, vai ter sangue, né, e outros fluidos que vão cair na corrente sanguínea e vão para o resto do corpo. Um monte de bactéria. O que pode acontecer com esse monte de bactéria e produtos relacionados a essa infecção? Pode dar problema no coração. Tá, esse problema no coração às vezes é tão grave que alguns médicos veterinários, quando sabem que o cachorro tem já algum problema no coração, uma válvula, por exemplo, que está já inflamada e tudo mais, eles ainda vão aumentar a quantidade ou vão dar mais antibiótico quando fazem a limpeza, porque as bactérias podem cair no sangue e se alojarem ali naquela válvula do coração, e aí o que vai acontecer? A doença cardíaca do cão piora. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente para os cachorros que já têm problema no coração, mas para todos. Né? Outra coisa, rim e fígado também podem acabar sendo acometidos por causa dessa infecção na boca. Então é uma situação ali bem séria. A maioria dos cães tem, a maioria das pessoas não faz nada a respeito, mas muitos cães vão passar uma vida sofrendo de dor de dente. Quem já teve dor de dente sabe que é uma dorzinha bem ruim. Provavelmente para eles o sofrimento deve ser muito parecido. E você pode piorar a saúde do cão de uma maneira geral. Alguns cães, eles acabam ficando mais irritados. Você acha que o cão é mal-humorado ou que ele envelheceu e não quer saber mais de nada. Às vezes ele está com uma dor crônica. Ele está sentindo aquela dor todo dia. Imagina que horrível, né? Alguns cães ou gatos param de mastigar a ração, começam a não se alimentar direito e às vezes isso pode ainda piorar ainda mais a condição dele, né? Porque alguns alimentos, algumas coisas fazem um atrito no dente. Se eu tô com dor, eu não vou fazer nada aqui, não vou mastigar, não vou roer um osso, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Piora, né? Piora a infecção, porque nem esse atrito, nem essa limpeza mínima está rolando. Teve gente que falou que meu cachorro não deixa. Alguns cachorros não devem deixar, até porque eles já estão com dor no dente. Tá? Outros porque não foram acostumados. Né? Vamos falar com a Mariana. A gente está tendo algum problema? Sim, estamos com um probleminha no áudio do Instagram. Tá dando para ouvir, porém não está sendo captado pela Anapela. Pela lapela, não? Não. Então vamos sem. Já está sendo captado como se não tivesse, então. Tá. A gente vai entrar agora com a doutora Mariana. E enquanto isso eu vou buscar outra lapela, porque agora a gente não vai precisar da lapela mesmo. Ah, tudo bem. Esse é o mic que eu estou usando, que está dando problema. E eu fico muito chateado com isso. Porque eu adoro tecnologia, e quando a tecnologia me deixa na mão, é um amor não correspondido. Né? Olá! Tudo bem? E aí? Tudo bem? Quer ver rapidinho aqui o dente dos seus clientes? Ah, eu quero. Daqui a pouco já está na hora. Daqui a pouco já está na hora, né? Eu estava vendo as fotos, as últimas fotos do antes e depois. Eu vou mostrar aqui para a galera. Legal. E vamos ver como que tá. Acho que eu vou mostrar aqui ao vivo. E a cores, aí você me dá a opinião aí se já passou da hora ou não. Pode deixar. Ah, legal. Bom, primeiro, obrigado por ter topado aqui. Aqui é o papo, é a verdade, né? Então vamos lá. Se alguma coisa que eu falei você não concorda e tudo mais, Mari, fica super à vontade, tá? Tudo lindo. Tudo assinado embaixo. Ai, que bom, que bom. Então, Mari, eu queria que você começasse só contando aqui pra gente, assim, na sua experiência, as pessoas realmente não escovam os dentes dos cachorros e dos gatos? Não escovam.
Não escova. Não. E assim, o que eu acho que é bem interessante, tá, Lê, a informação ela chegou na população, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer odontologia, ninguém sabia que existia odontologia. A, era uma coisa muito nova. Hoje, todo mundo sabe que precisa. Então, assim, tudo bem se não escovar, desde que a gente faça o acompanhamento profissional, né? Então, não é um crime a gente falar, olha, o cenário é ideal a gente escovar o dente, é o cenário ideal. Mas tem situações que a gente não consegue, ou tem situações que nem você mesmo disse, já tá doendo. Então, um acompanhamento profissional, precisa que alguém esteja ali acompanhando. Tá. E aí, esse acompanhamento profissional normalmente envolve anestesiar o animal, não é? Tem uma polêmica em relação à anestesia ou não anestesia, não tem entre os veterinários? É assim, a recomendação que a gente segue é a que tem escrito no nosso guideline, né? Então, assim, a avaliação frequente, a gente recomenda que seja feita pelo profissional dentista o intervalo de 8 a 12 meses. Então, o dentista, ele olha e avalia, que nem você vai fazer para mim agora com os meninos. Tá na hora? É isso. E o dentista vai dizer, tá na hora ou não. Quando ele falar que tá na hora, a gente, odontologista, que faz a especialidade, né, como uma especialidade mesmo, a gente segue os nossos guidelines, que é precisa de anestesia. Porque quando a gente não existe tratamento odontológico hoje, a gente não investigue, que eu brinco que o dente é um iceberg, né? O dente, a parte de cima, é a coroa do dente, é a parte de cima do gelo. Para a gente mergulhar e ver o que baixo, quer dizer, o osso, a raiz, eu preciso da radiografia. E a gente faz na hora. Não dá para radiografar sem a gente ter certeza. E quantos pacientes a gente anestesia para fazer uma limpeza e radiografa e tem um dente quebrado, um abscesso, que está causando dor, que está causando um desconforto, mas que a gente não vê nem com o paciente anestesiado, né? Então, a gente tem que seguir um roteirinho de trabalho, né? E esse roteiro que é preconizado, ele é um preconizado de anestesia geral, limpeza de todos os dentes, radiografia todos os dentes e faz o polimento com flúor quando acaba, se não tiver as intercorrências de precisar de uma extração no meio do caminho. E eu tive, né? Você encontrou esses dentes que tiveram que ser retirados da estopinha e do Bartô, Sim. né? Conte-me mais sobre isso, porque na hora dói como tutor, né? Claro que eu confio muito, né, no seu trabalho, e você falou, vamos ter que tirar, tudo bem? Eu falei, tudo bem, é o melhor, né? E por que que você não quis tentar recuperar o dentinho? Conta pra galera. O Bartô, por exemplo, que é o que me vem mais fresco na cabeça, ele tinha periodontal grave dentes do fundo. Então, assim, pela conformação dele da cabeça, né, o crânio, o tamanho do focinho, os dentes do fundo são muito pequenininhos e eles têm muito pouco osso. Então, o que aconteceu? Ele teve um pouco de comprometimento, mas esse pouco, como já tinha pouco osso, fez com que o dente ficasse com mobilidade. Então, o dente estava solto. E o dente, quando está solto, significa que ele está sem estrutura. Eu não tenho osso mais em volta dele para fazer essa manutenção de volta, né? O osso ele não vai crescer de novo. Então, a infecção, né? Essa destruição óssea, ela acontece por conta da infecção. E no caso dele, como era um dente muito pequenininho e muito lá atrás, o pouquinho de osso que ele perdeu, 1 milímetro, 2 milímetros, fez com que o dente ficasse solto. Não tem como fazer ele grudar de novo. E aí, o que acontece? Eu preciso limpar aquela região. Por mais que eu consiga limpar em volta desse dente, eu não consigo limpar ele todo. E ele morre. E aí, eu não posso deixar um dentinho que não está vivo mais na cavidade oral. Então, é um processo, né? Da gente investigar, avaliar, mas num contexto todo é um dente comprometido por doença periodontal, né? Que é a consequência do acúmulo do tártaro.
E já aconteceu, Mari, de você chegar e falar assim, a gente tem que arrancar todos os dentes de algum dos seus clientes? Já aconteceu todos? Já, Sim? de cachorro, inclusive jovem. Porque a doença, ela tem o quê, né? De não tem a escovação, a gente não escova, e aí acumula o tártaro, mas eu também tenho o organismo como um todo, porque a boca ela não é separada do corpo. Então, pacientes que têm doenças hormonais, diabéticos, pacientes, aquelas fêmeas que são gestantes que ficam grávidas toda hora, toda hora, toda hora, e imunossuprime, a imunidade cai, então acaba ficando muito mais predisposto para o acúmulo, né? Os cães muito pequenininhos, muito miniaturizados, chihuahuas, spitz, pinchers, esses muito pequenininhos também com o mesmo problema, né, do Bartô, de ter pouco osso, então acaba se comprometendo muito mais do que o normal. Então são animais que a gente precisa de muito mais atenção. Eu preciso de tratamentos odontológicos com um cuidado mais rotineiro até, né? Uma vez por ano, às vezes é pouco para um paciente desse. Às vezes um paciente desse pequenininho que não escova, eu preciso fazer o tratamento a cada 8 meses. Eu preciso olhar mais vezes para esse animal, né? Porque eles são predispostos, então acaba acontecendo às vezes. Às vezes pessoas que não sabem a necessidade, vêm com 5 anos e eu preciso extrair todos. Não, deve ser muito difícil. Eu já sofri ali que, né, porque a gente, né, tenta escovar, eu vou falar, não é todo dia que a gente escova, mas a gente tenta escovar, tenta tomar os cuidados e vai lá, e aí a gente sabe que às vezes tem que arrancar alguns dentinhos, mas ainda bem que arrancou do que eles terem ficado ali com infecção na boca e com dor, né, e uma dor e tem casos de que a pessoa fala assim, nossa, o cachorro mudou o humor dele, Sim, ou muito. se comportou diferente depois da limpeza? É porque é uma dorzinha que vem todo dia incomodando. E aí vem para a cirurgia, a gente chega na cirurgia, tira com a mão aquela dor. No dia seguinte, rejuvenesce é a palavra que eu mais ouço. Voltou a pedir comida, voltou a buscar brinquedo, que são coisas que as pessoas associam com a idade, né? Tá ficando velhinho, não brinco mais. Tá ficando velhinho, tá mais sonolento. E aí, de repente, a gente faz essa interrupção da infecção, né? Porque o intuito é interromper a infecção. Interrompe primeiro dia, segundo dia mais sonolento por conta do procedimento, mas rejuvenescer talvez seja a palavra que eu mais escuto no consultório. Que legal. É muito legal, mas é muito triste de imaginar quantos cachorros não estão sentindo dor e as pessoas não, né, muitas vezes não percebem. E Mari, assim, qual que você acha que é a maior dificuldade aqui? Eu estou pensando aqui, tem a disponibilidade de tempo da pessoa levar, tem o medo, tem o custo. O que mais você acha que impede as pessoas de fazer essa limpeza profissional? Porque você já, pelo menos você contou aqui, pelo menos o público, né, que você atende já tem essa noção de que precisa cuidar da boca do cachorro. Mas por que poucas pessoas ainda fazem isso? Eu acho que assim, as pessoas ainda falta saber, né? Eu acho que ainda falta muito saber, mas eu acho que a informação está muito fácil hoje de se buscar na internet, né? Então, eu acho que a gente tem uma potência grande. Eu sempre porque quando acontece alguma coisa ruim, todo mundo fica sabendo. Quando acontece uma coisa boa, ninguém fica sabendo. Só fica sabendo da ruim. Então, é muito informação do ruim chegar rápido. Então, se chega no consultório é porque o tio do vizinho, do marido, foi fazer um tratamento e morreu na anestesia. Então, acaba que a informação negativa, ela chega muito mais fácil. Né? Mari, peraí que eu tive um probleminha no som. Você falou que a maioria dos seus pacientes são velhinhos e mesmo assim não estão morrendo na anestesia. A gente realiza. Por quê? Porque faz os exames, tem aquele paciente, estuda aquele paciente como se fosse um livro. Estudou, viu se está tudo bem, quais são aonde a gente tem que ajustar, ajusta na anestesia nesse tipo de alteração que o paciente tem. Porque não tem paciente sem problema, sempre vai ter alguma coisinha em alguma coisa, em algum ponto do organismo. E a gente ajusta, né? Eu preciso ter um bom anestesista, eu preciso ter um bom controle, eu não tenho zero risco.
né? Eu tenho risco, eu tenho que minimizar ele. E a gente acaba conseguindo minimizar fazendo um protocolo correto, com um bom anestésico, uma boa monitoração cardíaca, né? Então, a minha responsabilidade de indicar um procedimento odontológico é muito grande, né? Eu indico o procedimento, então o profissional que faz anestesia tem que ser muito bom, né? E o profissional, o equipamento, tudo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E hoje a minha casuística é de animais muito velhinhos, mesmo, muito velhinhos, assim, de 19, 20, com cardiopatias, com hepatopatias, com um monte de alteração. Eu só preciso estudar cada um e dentro desse meu estudo saber qual é a alteração que cada um tem e a gente ajustar. Entendi. Então, olha, né, para quem está seguindo aí o seu cachorro, pode ter problema no coração, pode ter problema no rim, pode ter problema no fígado. Mesmo assim, o veterinário investigando, sabendo, ele vai pensar numa anestesia, ele vai pensar num jeito de melhorar um pouco o paciente de alguma forma para ele poder passar pelo procedimento com risco muito pequeno. Exatamente. Esse risco, às vezes, ele é calculado assim ou não? Você fala, olha, seu cachorro está com 17 anos, está com um problema tal. Nesse caso, eu acho melhor deixar ele com os dentes meio podres mesmo. Eles são, Acontece isso? eu digo, né? Eles são conversados. Eu não sei se calculados, porque na veterinária 2 mais 2 não dá 4. Mas eles são conversados, né? E a gente tem que pensar da seguinte maneira, né? Por mais que a gente conheça muito aquele paciente, a gente tem um risco, né? Qual risco ele tem de viver? Vamos supor, eu estou falando de um paciente de 17 anos, que vai viver até os 18. Um ano com mais um sofrimento na cavidade oral, ou eu opto por correr o risco e deixar com que ele viva, que seja mais 6 sem sofrimento. A gente tem que conversar. Então, cada paciente tem que ser entendido, né? Tá sofrendo? Tem dor? Não tá bem? Então, vamos avaliar esse risco. Será que vale correr esse risco? Sim ou não? E vamos pôr tudo claramente na balança, né? Conversa com todos os prós e contras anotados. É isso que a gente precisa fazer. Tá. Não, legal. Legal. Bom, e no caso dos meus cachorros, vale a pena, né? Que você está acompanhando, né? E o interessante, os seus são excelentes exemplos, porque é o que eu sempre falo. A anestesia, ela vai ser muito mais perigosa se o paciente, depois de 7 anos, sem nunca ter feito um tratamento odontológico. Agora, por exemplo, eu pego 2 pacientes que fazem todo ano. Se eu pegar a estopinha hoje, se eu pegar o Bartô hoje, a doença periodontal deles não vai estar ruim. Vai ser só uma manutenção. Então, o tempo operatório vai ser curto. A minha segurança anestésica é muito maior. Então, eu estou trabalhando no preventivo. Eu estou trabalhando na manutenção da saúde oral. E não estou indo para tratar a boca deles depois de a vida inteira eles nunca terem realizado esse tratamento, porque senão ia ser muito mais difícil. Você imagina os dentinhos que a gente foi extraindo ao longo dos procedimentos, se eu tivesse que fazer todos eles de uma única vez? A dor no pós-operatório, o tempo operatório ia ser muito maior, muito mais difícil. E a gente fazendo anualmente, eu vou deixando para o fim da vida muito menos coisa para a gente ajustar. Então é muito mais seguro para eles. E além de a gente eliminar todos os outros riscos e sofrimentos e tudo mais. Sim, com certeza. Bom, Mari, super obrigado. Eu vou mostrar aqui, né, daqui a pouco aí, o antes e depois da boca deles. E aí depois eu vou tirar. Os dois estão dormindo aqui, olha. Não vou incomodar eles agora, mas daqui a pouco eles devem acordar. Eu vou mostrar, vou tirar umas fotos aqui e dos dentinhos deles. Aí eu quero saber aí se já está na hora mesmo de dar uma limpada de novo. Mas é impressionante. Olha, a experiência que eu tive com o equipamento certo sai com uma facilidade, né? A gente com escova, meu Deus, não sai nada. E aí com o aparelhinho vai lá. Você colocou até a lupa de aumento para a gente ver. Fiquei impressionado. Você vai passando o negócio, vai saindo, mas
né, para quem não sabe, eu também, né, aprendi ali que não pode ficar muito tempo num lugar só, né, porque esquenta o dente ou pode até danificar o dente, né? Então Isso. tem que ser um médico veterinário que entenda de dente, de fato, para fazer o trabalho bem feito. E, na sua opinião, com anestesista também, né? Sim, um bom anestesista. Anestesista. Tá bom, fica a dica aí pro pessoal. E, Mari, super obrigado, viu? Cristina, obrigada de novo pelo convite. Estou por aqui, para o que precisarem. Legal. Beijão. Beijo. Vamos ver como que tá o seu dentinho. Eu acho que essa boquinha meio aberta, que o pessoal gosta desse dentinho meio aparecendo do Bartô. Esse dentinho aí pode ser fofinho, mas eu acho que aumenta, né? Aumenta os problemas na boca dele, que fica, né? Assim, parecido com os meus. Bom, vamos lá. Tem você ali, né? Ah, tem aqui, eu tenho dois. Vamos ver aqui, olha. Mais ou menos. Aqui, olha a estopinha. Então, como eu falei, dá um pouquinho ali de aflição. Aqui, se eu não me engano, aqui é a radiografia, né? Deve estar se preparando aqui, ou fazendo a radiografia. Temos aqui uma outra foto, tá? Aqui a estopinha também. Vamos ali para a próxima. Aqui, tá? Eu com o aparelhinho aqui de ultrassom, o que faz, né? Pelo que eu entendi, ele vai vibrando e a placa, ela vai soltando. Parece assim, milagre. Aí você fica animado ali para limpar, mas aí você tem um tempo certo, porque se ficar tempo demais, aquela vibração esquenta o dente e você pode até prejudicar o tecido do dente. Então tem que ter experiência. E no caso aqui eu fiz porque a Mari aqui tá de olho e falando, deu ali, vai um pouquinho, mais um pouquinho. Então, mesmo eu tendo feito a faculdade de medicina veterinária, eu não estou pronto para limpar o dente do cachorro. Então, procure veterinários que saibam o que estão fazendo, tá? A gente tem aqui no Seres as outras fotos do antes e depois. Você quer mostrar esse vídeo ou não? Não, tudo bem, o vídeo não precisa. Vamos mostrar aqui o antes e o depois para vocês terem aqui uma ideia, tá? Aqui também foi com a Mari, aqui, olha, o Bartô Rossi, tá? Aqui foi no Hospital Seres, que é da Pets, e olha como tava, né? O dente, e olha aqui como ficou, de um lado e de outro. Então, olha, vamos prestar atenção aqui, olha a cor, né? Isso, gente, a gente escova, não com a frequência que deveria. E olha a diferença, né? Então aqui a gente pode ver aqui, né? Acabou de limpar, ainda tá com uma gengivite aqui, né? Tá com um pouco de sangue e tudo mais e tal, porque acabou mexendo. E como a Mari falou, aqui é o problema que você vê a ponta do iceberg. Aqui embaixo também tem que limpar. E a radiografia vai pegar outras estruturas aqui. Então pode ser que o dente até esteja bonito por fora, vamos dizer que não anestesiou, né? Aí limpou por fora, ficou bonitão e tem um pedaço do dente que está todo infeccionado, está todo estragado por dentro e a pessoa não percebeu, né? Então por isso que ela recomendou ali a anestesia. Aqui a estopinha, minha linda, que está ali dormindo, né? Mesma coisa, aqui também foi a Mariana Marques, foi no Hospital Seres, e olha aqui o dente da estopinha, olha aqui, né? Dá até meio que um nojinho aqui, olha. Né? Isso aqui é tudo uma placa de bactéria, o tártaro, né? E aqui limpinho também, né? Mais uma vez dá para ver aqui, olha, um pouquinho aqui do sangue, né? Isso aqui, depois da limpeza, isso aqui deve ir embora, mas se o cachorro tá com a gengiva assim com sangue, já é um sinal de que tá com uma gengivite no mínimo, né? Uma inflamação na gengiva, no mínimo. Embaixo ali do iceberg, eu gostei da analogia, pode ser que esteja muito ruim, tá? E eu já vi cachorro que você mexe mesmo no dente e ele sente dor. Então também esse é um outro... como que a gente sabe que ele mexe dor? Ele evita, ele chora, ele sai fora, tá? Aqui, eu coloquei o óculos, né? Aqui acho que é a Mari, eu sei, mas eu coloquei, esse óculos aqui é muito bacana também, então tem equipamentos específicos, eu gosto sempre de falar assim,
fiz veterinária, adoro veterinária, mas é coisa demais pra gente aprender no curso. É todos os bichos, todas as coisas e tal. Então eu sou super a favor de você ir atrás de profissionais especializados no que você precisa e que sejam bons. Tá? Não é só porque tem o diploma de médico veterinário que ele está pronto para fazer qualquer coisa. Então vocês vão ver sempre eu defendendo as especialidades, simplesmente porque tem coisa demais. Imagina um médico, ele vai fazer só uma especialidade ele vai fazer uma especialidade de uma espécie, que é o ser humano. O veterinário aprende todas as espécies, menos o ser humano. Né? Então imagina a quantidade, né? Imagina, Ellen, cuidar de um dente de um ganso, por exemplo. Né? Tem dente, o ganso? Eu não sei nem se tem dente, né? Ele tem umas serrinhas, o pato não. O pato Tipo, não. dá banho no peixe? Bom, temos perguntas aí? Temos perguntas, tem bastante gente aqui fazendo pergunta. Você já respondeu uma aqui da Fátima, ó, ela falou assim, precisa de especialista dentista ou qualquer veterinário pode fazer avaliação? Então, essa eu respondi. Eu sinto muito ali para quem acabou não se especializando. Um veterinário ele pode se especializar em mais de uma coisa, mas de verdade, gente, é muita coisa entender de todas as especialidades, de todas as espécies. Né? Você vai no veterinário cuidar do seu cachorro, um cara que entenda de cachorro, um cara que entenda de gato. Mas a coisa está muito mais específica. Você vai cuidar da boca do cachorro, é legal um cara que entende de boca de cachorro. A gente vai cuidar da boca do humano, a gente vai numa pessoa que entende de boca. Boca, o cara que fez a faculdade inteira, odontologia, uma faculdade inteirinha só para ver dente de humano. Então, né, imagina você querer, por mais que os alunos de veterinária sejam gênios, que nem todos são, né? Não dá para colocar tudo na nossa cabeça, não cabe, né? Então a gente tem que se especializar. Ale, mais uma dúvida aqui da Helena Souza. A pasta de dente influencia ou o mais importante é o movimento mecânico da escovação? Ah, legal a pergunta, tá? Então, baseado no que eu sei, o que acontece? A pasta ela pode ajudar a ficar um pouquinho mais abrasiva, né? E o que é abrasiva? É que raspa, que lixa um pouquinho. Fora isso, dependendo da pasta, vai ter determinados enzimas, vão ter determinados compostos que podem ajudar a essa remoção, né? Ela também poderia deixar o dente um pouquinho mais lisinho, né? Então, quando o dente está um pouquinho mais lisinho, teria menos chance de grudar as coisas. E também vai ajudar no sabor, né? No sabor aí, porque tem pastas que são gostosas para os cachorros. Então, por mais que eles engulam, não vai ter tanto problema. Então pode ajudar. Agora, a pasta ajuda. Agora, assim, precisa da pasta sempre? Não. Né? O que eu estava lendo e estudando? Que se você pega até um pano e passa tanto na boca de gente quanto na boca de cachorro, você não esqueceu a escova de dente, e pega um pano e passa, já ajuda. Estava vendo que até brinquedos de borracha, como o Kong, ele já ajuda. Tem outros brinquedos que vão ajudar a raspar ainda mais. A própria atrito dos grãos de ração, eles podem ajudar a remover um pouquinho dessas bactérias ou dessa sujeira que estaria presa ou grudada no dente, tá? Ale, mais uma dúvida aqui. Pode escovar dente de gatos? Como que eu faço? A verdade é que a gente também deveria, do ponto de vista de saúde do gato e saúde oral. Do ponto de vista do relacionamento, não. Por quê? Porque são raros os gatos que vão permitir com que você faça esse trabalho sem tomar nenhum medicamento, ou seja, o gato normal, você fala, oi, vamos escovar os dentes? Primeiro dia ele já vai odiar, segundo, terceiro dia, quando você trazer a escova e a pasta, eu vou falar 99,9% dos gatos vão odiar este procedimento. Você tem que ter um gato muito especial, você tem que ser um cara muito... Querido. Amado. Muito especialista em relação a não causar trauma e tudo mais e tal. Então, a verdade é que deveríamos, do ponto de vista de saúde oral, do ponto de vista prático, de convivência. De convivência, você vai aparecer ali com a sua escova e com a sua pasta, o gato vai sumir. E se bobear, você ainda vai tomar umas arranhadas. E o seu relacionamento pode ficar prejudicado. Ou seja, raríssimas exceções, eu recomendaria, na verdade, tá? Que os dentistas que vão estar olhando muito mais só para o dente vão falar, não, tem que escovar.
mas você imagina, né? Todo dia eu pegar o gato à força, pegar e tal, é complicado, tá? Se tiver alguém aí que escova o dente do gato e puder contar pra gente, porque tem. E aí essas pessoas têm, às vezes, estão de parabéns e às vezes tem gatos que estão de parabéns também, né? Sim. Bom, tô aqui de olho se alguém vai responder que escova o dente do gato. E mais uma dúvida aqui. Quando eu devo procurar um veterinário? Quando você deve procurar um veterinário para ver se a saúde oral Bom, então o que a gente pode fazer? Vocês viram aqui o dentinho? A gente consegue voltar aqui só para uma... Tá? Aqui vamos pegar como exemplo, né? Então isso aqui está feio, mas pode estar muito mais feio do que isso. Mas aqui já fez com que a Mariana falasse, já está na hora da gente limpar, né? Lembrando que aqui é a ponta do iceberg. Então pela ponta do iceberg ela já falou, já tem. Então o dente está com cara desse jeito aqui, provavelmente já tem que limpar. Tá? Ele pode estar bonitão e ter um problema por baixo? Pode. Então, como ela falou, 8 meses, 1 ano, às vezes não dá nem para esperar 1 ano. Então, deveria procurar anualmente. Né? O que eu vi nos dados que até 3 anos de idade, 80% dos cachorros já tem uma doença na boca. Então, a gente não deveria nem esperar os 3 anos. Deveria ser todo ano. Agora, a gente viu bordas vermelhas aqui. Tá aqui porque acabou de fazer a limpeza. Então aqui tá com a gengivite. Tá com um bafo, né? O bafo pode vir de algum lugar que não seja a boca, né? Ou os dentes, pode, mas tá com um bafo forte. Vale a pena dar uma olhada. Tá mordendo e não consegue comer comida dura, não quer pegar objeto na boca, ou se você mexe na boca, começou... Tudo isso você deve procurar um médico veterinário, tá? Pode não ser na boca, mas pensa que pode ser na boca, e aí vale a pena investigar, porque o bicho muitas vezes não vai ter condições de falar. Como que eles falam? Fazendo massagem, né? Então, quando a gente faz massagem, a gente começa a ver se tem algum problema. Olha aqui o dentinho dele, né? Ó. Aqui, ó. Então eu vou lá, eu tô mexendo em cada um dos dentes, eu sei que ele deixa. Se algum dia eu vou mexer nos dentes e apertar aí e ele dá um grito, opa, temos problema aí. Né? E aí eu já falo pro médico veterinário, olha, tá meio esquisito. Não é, Bruno? Não é? Não é, lindão? É? Aí. Bom, que mais? Ale, tem bastante gente aqui perguntando onde eu posso achar o contato da doutora Mariana, onde eu acho especialistas em dente. Acho que fica a indicação à Rede Seres, né? A Rede Seres e eu acho que pode, né? Você pode solicitar, né, um determinado médico veterinário que você confie mais, ou um para indicar o outro aí, porque às vezes tem agenda cheia, mas aí eles, né, se conhecem, a rede indica. Então, o que eu fiz? Né? Eu marquei no Seres com a Mariana. Eu queria que fosse a Mariana no meu caso, porque eu já conhecia ela e confio, né? Então o contato é no Hospital Seres mesmo, tá? Que aí eles vão indicar e vão passar. Então, galera, é só entrar aí no Instituto Seres, no site, no Instagram, que vocês conseguem aí marcar uma consulta com um especialista em veterinária dental. É assim que fala? Ale, a gente tem um gráfico aqui do que é possível fazer para prevenir as doenças orais. Legal, vamos lá. Então, isso aqui é by Alexandre Rossi. Eu fiz um grafiquinho aqui para a gente ter uma ideia do que as pessoas mais acabam recomendando, tá? Então, o que tem? Escovação todo mundo recomenda. Como eu falei, poucas pessoas fazem, e de gato praticamente ninguém faz. Né? Depois, uma outra coisa que eu vi bastante é a alimentação. Muita gente fala do efeito da alimentação sobre os dentes. Então tem algumas coisas interessantes que às vezes as pessoas não sabem ou nunca ouviram falar que é interessante. Por exemplo, o pellet da ração, né, os grãozinhos da ração, eles são mais durinhos e eles podem criar um determinado atrito. Por outro lado, e aí eu vou falar os prós e contras, os pellets, né, para fazer os grãozinhos, normalmente tem que ter amido. E tem amido de melhor, pior qualidade e tudo mais. E o amido,
ele vira meio que um açúcar, vamos dizer assim, né? E aí ele também pode piorar. Então tem o lado bom e o lado ruim. Ele tem o lado também que pode trazer um pouquinho mais de inflamação. Quanto mais amido, vamos dizer, de baixa qualidade ou amido, aí você tem alimentação, por exemplo, que eles falam natural ou crua, né? Tem crua com ossos, por exemplo. Então, o que eles veem? Que quando o cachorro ele tem um contato com o osso mesmo, né? E cru, porque o osso, dependendo do processo térmico, ele fica mais perigoso para o cachorro. Tá? Ele acaba ajudando a raspar. Eu vi imagens muito impressionantes de cachorros em que se dá fêmur, se dá alguns ossos específicos ali que são mais seguros para o cachorro, e ele sozinho limpa uma boa parte dos dentes, tá? Por outro lado, tem cachorro que quebra o dente por causa dos ossos, né? Esses ossos muito duros e tudo mais. Tem cachorro que tenta engolir e pode ter alguma perfuração, pode ter algum problema. Então, os veterinários, alguns recomendam, alguns não recomendam os ossos. E tem alimentação que você pega que ela não tem nem osso e nem é em grão duro, né? E muitas vezes tem menos do amido, tem menos açúcares que vão provocar uma reação ou deixar o corpo mais inflamado ou dar alimento para as bactérias. Por outro lado, essa alimentação úmida, ela não vai promover essa fricção no dente. Tá? O que eu faço aqui com os meus cachorros? Eu faço um mix feeding. Eu procuro misturar, né? Não é que eu não misturo eles, eu dou, por exemplo, nos brinquedos para enriquecimento ambiental, esconder pela casa, comida seca. A comida para eu chamar todo mundo e dar no pratinho ou congelar dentro do Kong, eu uso comida úmida, por exemplo. Tá? E quando eu dou os ossos, eu dou os ossos crus, com todos os cuidados e sabendo dos riscos que existem. Tá? Os cachorros estão meio que preparados para comer ossos crus, mas tem que entender um pouco, até porque, dependendo da alimentação crua, você tem uma maior chance de você contaminar o animal com alguma coisa. Alguma doença, por exemplo, pode passar para eles e para a gente que vive com eles. Tá? Então, muito cuidado. Ossos e brinquedos. Eu falei dos ossos, né? E tem brinquedos que são mais seguros do que ossos, né? Então também tem estudos científicos mostrando que tem brinquedos, se a gente tiver algum brinquedo aí, conforme eles vão destruindo, vai raspando, então vai ajudando a remover um pouquinho dessas placas, tá? E no final, a limpeza profissional, né? Então a limpeza profissional, ela acaba sendo feita não com tanta frequência quanto essas outras coisas, mas em termos de resultado como eu falei, é fascinante, cara. Você está lá limpando, você vê o antes e depois, como vocês viram a imagem, assim, não tem o que dizer, assim, não tem nada que limpa tão bem e que vê o que tem debaixo ali da gengiva, o tecido ósseo e tudo mais, tá? Então, por mais que você vai escovar, você vai ver alimentação, brinquedo e tal, de vez em quando, o certo seria você ver como que está o dente do cachorro, tá? Que mais? Acabou? De brindes? Vamos de brindes. Eu falei tudo ou você tá preocupada com o time? Não, já passamos do tempo. Já passamos. Então vamos para o brinde. Então, mais uma vez eu gostaria, em nome de todo mundo aqui, agradecer a Pets, né, pelo apoio, pelo patrocínio da live e pelos presentes que vocês vão receber aí, quem participou bastante, um de cada, é isso? Isso, um de cada. Um do Instagram e um do Facebook. Vamos ver quem foram os felizardos. Sim, ó, no Facebook foi a Sueli Alves e no Instagram foi Cesare Bonomi. Então, Sueli Alves e Cesare Bonomi, mandem e-mail para equipealexandrerossi@gmail.com para passar os dados aí e a gente ter como enviar os brindes. É isso aí, gente. Parabéns e espero ter esclarecido, ter ajudado e
boa saúde oral aí para os seus cães. Vai ter muita gente cheirando a boca do cachorro, testando os dentes, dando um brinquedo, procurando um médico veterinário, né, procurando um hospital para fazer uma limpeza. E quem sabe o seu pet, o mau humor dele, ele não rejuvenesce, como a Mari contou que acontece com muitos dos pacientes dela, né? Param de sentir aquela dor crônica horrível. É isso aí.